Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Em João, capítulo 1, versículo 17, diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Sabemos que a dispensação da lei deu-se início no Monte Sinai e foi consumada, biblicamente falando, no Monte Calvário, da onde deu-se início a dispensação da graça, um novo e vivo caminho, uma nova aliança, um novo pacto. Porém, muito se pergunta, será que o cristão precisa obedecer, guardar a lei? Em Romanos capítulo 7, versículo 12, diz assim: a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. No versículo 14 diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Significa que a função da lei é revelar o pecado. Sabemos que assassinar, furtar, cobiçar, adorar outros deuses, isso se constitui pecado porque a lei revela que é pecado. Porém, a lei não salva. Nós somos salvos pela graça, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, muitas pessoas falam, mas eu estou na graça. Eu estou liberto. Hoje eu não preciso ficar mais debaixo daquele jugo pesado. Realmente, a lei tinha um jugo muito pesado. 613 preceitos. Era pesado. Nenhum homem na história conseguiu cumprir os 613 mandamentos da lei. Aí vem Jesus e fala, o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Porém, a graça, ela nos liberta do pecado. Esse jugo da lei era pesado porque tinha a parte cerimonial e a parte moral. A parte cerimonial era realizada até pelos sacerdotes em prol do povo. Eles ofereciam ofertas de holocaustos, ofertas pacíficas, ofertas de manjares, ofertas pela culpa. Aí tinha vários preceitos, a lei do nazireado, a lei do levirato, que se for falar aqui uma por uma vai levar muito tempo e o vídeo vai ficar muito extenso. Porém, vemos também que os sacerdotes tinham que ser da tribo de Levi, da ordem de Arão, era chamado sacerdócio araônico, tinha um sumo sacerdote, vários sacerdotes, vários levitas, que eram os ministros responsáveis pelo ritual do culto cerimonial a Deus. E esses sacerdotes não podiam ter defeito físico nenhum. E havia todo um preceito pesado para o povo. E aí veio Jesus. Jesus, quando veio ao mundo, ele falou, eu não vim abolir a lei, eu vim para que a lei fosse cumprida. Porque a lei cerimonial foi cumprida em Cristo. A lei moral deve ser cumprida em nós através da graça de Cristo. Para que possamos entender, quando Jesus veio ao mundo, ele foi apresentado, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o único sacrifício perfeito, olha, aqueles rituais da antiga aliança, de matar animais, de entrar no lugar santo dos santos, tudo aquilo foi cumprido em Jesus. Porque quando ele morre, ele fez uma declaração, está consumado. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Abriu-se um novo e vivo caminho. Agora vivemos, o sumo sacerdote é Jesus, o sumo sacerdote dos bens futuros, da ordem de Melquisedeque. Ele é o novo e vivo caminho. Então, a graça é esse favor imerecido de Deus para nós através do seu Filho. Agora, a lei moral, ela deve ser cumprida em nós. Os preceitos morais da lei, a gente encontra eles no Antigo e no Novo Testamento. Não matarás, se encontra no Novo. Quem roubava, não roube mais. Quem mentia, não minta mais. É abominação, homem deitar com homem, mulher com mulher. A gente vê no Antigo Testamento e no Novo Testamento, porque são padrões da lei moral. Agora, a lei cerimonial, Jesus cumpriu, repito. Ele foi apresentado como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi o único ser aqui nessa terra que pôde proclamar em alto bom som, eu sou o Senhor do sábado. O sábado era um dia de guarda da dispensação da lei. E Cristo, ele falou, eu sou o Senhor do sábado. Então nós vemos aí que as leis cerimoniais foram cumpridas em Cristo.
E por isso que com Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas infelizmente tem um grupo achando que pode viver sem cumprir os mandamentos. Eu estou na graça. Só que em João capítulo 15, Jesus fala: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, se cumprir os meus mandamentos. Deus falou: Josué, anda na minha presença, né? Não se afaste da tua boca o livro desta lei. Você será bem sucedido se você cumprir a lei. No Salmo 1, a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Se eu disser que eu vivo sem cumprir mandamentos, eu estou me auto-intitulando um anarquista. Anarquista não gosta da obediência a ninguém, quer viver uma vida de libertinagem, achando que é liberdade. E Paulo, ele dá um conselho às igrejas da Galácia, em Gálatas capítulo 5, versículo 13, que diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Tem pessoas: não, estou na graça, agora eu sou a igreja. Isso aí eu vejo até como uma forma de autossuficiência, porque a Bíblia que diz Cristo é o cabeça, nós somos membros. A união desses membros, claro que é uma linguagem metafórica, a união desses membros constitui um corpo. Eu jamais posso dizer que meu nariz é meu corpo, meu nariz é um membro, que juntos constitui o corpo. É assim que funciona a igreja. Mas muitos falam: eu não estou aqui para dar obediência a esses mercenários. Sim, só dá obediência a mercenário quem quer, quem não conhece a palavra. Porque quem conhece a palavra deixa ser apacentado pelos pastores que Cristo instituiu a igreja. Porque o dom ministerial, o ministério eclesiástico foi dado por Cristo. Ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O primeiro apacentador do rebanho de Cristo foi o apóstolo Pedro, lá no mar de Tiberíades. Após a ressurreição de Cristo, ele pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Então nós vemos que a igreja, claro que o sumo pastor, o sumo sacerdote, o cabeça é Jesus. Mas ele instituiu, ele delegou o ministério eclesiástico a homens fiéis, homens de verdade, como tem a lista de Paulo escrevendo a Timóteo: homens que aborreçam a avareza, homens irrepreensíveis, maridos de uma só mulher, não espancador, não dado a vinho. Tem toda uma lista para ser constituído um ministro do Evangelho de Cristo. Mas infelizmente muitos não. Eu não quero, até porque foram frustrados em algumas denominações. Realmente eu entendo que um coração frustrado, ele cria assim no seu íntimo uma generalização, acha que todos são iguais, mas ainda tem homens de Deus e mulheres de Deus que fazem a obra de Deus por amor, que fazem a obra de Deus como manda a palavra do Senhor. Amém? Então, para finalizarmos esse vídeo, até um preceito da lei, que também é muito questionado por quem teve uma frustração enorme nessas sinagogas de Satanás. O dízimo. Dízimo. O dízimo não foi instituído na lei, foi instituído por Abraão a Melquisedeque na dispensação patriarcal. Tudo bem, foi implantado na lei, era para os sacerdotes, para os órfãos, para as viúvas, para que houvesse mantimento na casa de Deus, corretíssimo. Era para manter o trabalho sacerdotal da antiga aliança. Tudo isso aí está perfeito. Isso aí a gente não pode falar o que a Bíblia não diz. Fala o que a Bíblia diz. Eu até costumo dizer que tem muitos pastores que amam Malaquias 3,10, trazer os dízimos na casa do tesouro. Travaram aí. Tem que pregar Malaquias também 3,18. Mais uma vez mostrarei a diferença do ímpio e do justo, daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Mas para a gente observar esse preceito da lei no Novo Testamento, mas no Novo Testamento não tem ninguém dando 10%. A Bíblia também não fala que acabou no Novo Testamento, não tem nenhum versículo que fala que acabou. Porém, eu vejo que a igreja primitiva tinha tanto amor pela obra,
esse demônio que trabalha no sentimento da avareza não fazia parte do convívio da igreja primitiva, a ponto dos crentes venderem o que possuíam, pegar o dinheiro da venda, está lá em Atos 4, não é invenção. Eles colocavam aos pés dos apóstolos, que eram homens de Deus, e repartia entre os necessitados da igreja, não havia falta de nada. Essa é a obra de Deus. Essa é a obra que a Bíblia nos ensina. Mas, infelizmente, hoje em dia, por causa dos mercenários que ficam vendendo bênção, pregando trízimo, pregando que para a pessoa ser abençoada tem que dar o dízimo e pode continuar fazendo o que acha que deve fazer, acha que até que a salvação é pelas obras, ficam até dizendo que o dízimo, eu já ouvi, eu já tive o desprazer de ouvir da boca desses homens que o dízimo encobre pecado. Nunca achei isso na Bíblia. Eu entendo que quando eu dou oferta na obra de Deus, não é para ser abençoado, é porque eu já fui abençoado. E eu faço como Davi, eu darei a Deus o que tem valor. Então, claro que Deus é dono do ouro e da prata. Isso é perfeito, está lá em Ageu, capítulo 2, versículo 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Porém, a obra de Deus, ela é mantida com as contribuições. Porém, repito, se está em alguma gaiola desses mercenários que ficam se locupletando, sai dela, escapa-te por tua vida. Mas ainda tem 7.000 que não se dobraram a Baal e nem beijaram a sua imagem. Ainda tem homens de Deus que fazem a obra de Deus com lisura e com amor. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.